Fala, gurizada! Hoje já vamos dar continuidade aí na composição química celular, né? Sobre os alimentos. Vamos falar hoje então sobre carboidratos, sobre o miojo, professor. Sobre o miojo. Vamos falar também sobre as proteínas e sobre os lipídios. Então, vira a página aí, bora pro vídeo! Então, galera, vamos começar aqui pelos carboidratos, então, chamados de glicídios ou açúcares. Açúcares! Então, não é apenas aquele açúcar que você coloca lá no seu café, no seu quiçoco, tá? Aquele é apenas um dos tipos de açúcar. Os carboidratos, então, têm duas funções, a função energética e a função estrutural. Vamos começar aqui pela função energética. Na função energética nós vamos falar da glicose, deixei em vermelho aqui bem, aparecendo bem para você guardar na memória aí. É a forma mais simples de açúcar. O que eu quero dizer com forma mais simples? Com a menor molécula. É esta que as nossas células, esta molécula, este açúcar, este carboidrato, tá? Glicose que as nossas células usam na produção de energia. Na produção de energia, é a glicose. Nós não consumimos glicose diretamente. Essa glicose nós obtemos a partir dos outros açúcares, como a frutose, que vem aí das frutas, a sacarose da cana, que é o açúcar que você coloca lá no seu todinho, a lactose do leite, a maltose, né, dos cereais, tá? A maltose também ela não existe de forma natural, ela passa por um processo digestório antes. A maltose vem das plantas ali também, né? Lá no processo, por exemplo, de fermentação, da produção de bebidas alcoólicas, cerveja puro malte, né, professor? É isso aí, vida louca, é cervejinha lá, nós aqui não tem lockdown nada, tá ligado, mano? Nós é toda vida louca aqui na comunidade, tá ligado? Não tem lockdown não, nós reunimos, tudo vida louca depois. Os vida louca, tô ligado nos vida louca aí. Legal, cara. Então nós temos, por exemplo, aí, ó, o amido. O amido que tem nas plantas aí, né? Na batata, no milho, certo? No aipim. Esse amido é a energia, né, das plantas. Você vai estudar fotossíntese depois. A planta vai, através de processos químicos, vai produzir o seu próprio alimento. E esse alimento lá no final vai se chamar amido. Nós vamos consumir depois esse amido, vamos transformar ele de novo e vamos chegar na glicose. Entendeu, cara? Entendi. Tá, então a glicose, a gente vai falar nela depois aí, quando estudar a respiração celular, falar lá das mitocôndrias, como nossas células produzem energia a partir da glicose. Legal? Tá bom. Então você memoriza aí, né, que carboidratos são os açúcares, vários, que eu mencionei agora aí, e que no final o nosso sistema digestório vai transformar eles para chegar nessa forma mais simples, para ser absorvida pelas células, que é a glicose. Estes açúcares que nós ingerimos, eles vão ter aí três destinos, cara. O primeiro é a produção de energia, né? Mas como nós consumimos mais do que gastamos, geralmente, né? Esta glicose toda, uma parte vai formar energia, o que não for usado para formar energia vai ser armazenada na forma de glicogênio. Tá? Esse armazenamento ocorre nas células do fígado, tá? Nas células do fígado, no momento em que baixa a taxa de açúcar do teu sangue, né? Que diminui a quantidade de glicose, você vai ter lá um hormônio chamado glucagon. Isso aí é assunto de terceirão depois, mas esse hormônio vai fazer liberar esse glicogênio de volta na forma de glicose. Tá? Então, a glicose é a fonte de energia. O glicogênio é a glicose armazenada, né, de forma ali, né, de reserva lá no fígado. Agora, quando já foi tudo para energia, já encheu a dispensa de açúcar, né, lá no fígado, certo? O que vai fazer com o resto que você comeu de açúcar, do docinho que você comeu, cara? Vira triglicerídeo. E o que é triglicerídeo? Gordura. Cara, gordura. Isso também lá no fígado, cara, tá? Por isso que açúcar engorda,
Você pensa, não, o que engorda é gordura. Não, por isso que açúcar engorda, certo? Então todos os carboidratos que nós consumimos, primeira parte, formar energia. Segundo, depois o que sobrou é armazenado, né, na forma de glicogênio ali no fígado. E quando o fígado já armazenou tudo, o restante ele transforma em gordura. Por isso que o açúcar engorda, cidadão. Fechou? Beleza. Vamos falar de um açúcarzinho especial aqui, que é o açúcar do leite, cara. A lactose. Mega, sua louca, agora eu tô tomando só leite sem lactose, porque eu quero ficar em forma pro verão. Putz grila, velho! Pô, tomar leite sem lactose porque eu não quero engordar. Nossa. Ah, pessoal que não fez aula de biologia não é fácil, né, cara? Seguinte, então a lactose, ela é o carboidrato do leite. No leite você vai ter o carboidrato, você vai ter a proteína e você vai ter a gordura. Esse é o leite lá integral. Então a lactose, ela é o açúcar do leite. Essa lactose, ela vai ser processada no teu sistema digestório e vai virar o que, carinha? Vai virar glicose, professor. Beleza, vai virar glicose. Só que para te quebrar isso, cara, tu precisa ter enzimas. Você precisa ter lá no seu suco digestório a substância que vai fazer essa transformação química. E algumas pessoas, elas não têm, ou elas produzem pouco, ou elas começam a produzir cada vez menos esta enzima, que vai funcionar lá como uma tesoura, cara. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui e te mostrar um negócio, cara. Sabe o que nós precisamos no nosso bloquinho? Sabe tudo! Sabe tudo! Isso é da minha filha aqui, mas eu vou usar mesmo. Deixa eu ver alguma coisa que eu posso cortar, cara. Eu acho que isso aqui eu posso cortar, velho. Vou pegar essa branca aqui, que daí acho que não vai dar tanto problema. Então vamos imaginar o seguinte, cara. Tá? Imagina que tu tem esse pedaço de papel aqui, é uma molécula lá então de lactose, do açúcar do leite, legal? Então tu tem que pegar ela e o teu suco digestório, essa enzima que eu tô falando, ela vai quebrando em pedacinhos menores, em glicose, certo? Para poder ser absorvido pelas suas células depois. Entendi, professor. Algumas pessoas não têm esta enzima, essa substância química que vai fazer esse processo de transformar lactose, o açúcar do leite, em glicose, que é o que nós absorvemos. E aí essa lactose fica boiando pelo intestino, cara, e não é absorvida. E aí as bactérias começam a fermentar isso aqui, né, cara? Começam a fermentar isso. E por isso que vai dar aquela sensação de estufamento. Tá bom, professor, mas daí então eu vou tomar um leite sem lactose, professor, e não vou engordar, professor. Não é, cara. O que acontece é que no leite sem lactose, esse processo aqui, ó, de quebrar a lactose, né, que o teu sistema digestório teria que fazer, isso é feito industrialmente. A enzima que se chama lactase, eu devo ter colocado ela aqui em algum lugar, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, enzima lactase, tá aqui, ó, vou marcar aqui, ó, lactase, tá? Esta enzima que é produzida então aí pelo nosso sistema digestório, que faz esse processo, ela é adicionada de forma industrial. Então o leite sem lactose não é que pegaram e tiraram a lactose do leite. Não, é porque já transformaram ela já foi transformada. Tanto é que esse leite é um tanto quanto mais adocicado. Ali já vem a glicose já para você ingerir. Ou você toma, né, os produtos com a lactose normal e toma lá os comprimidinhos, Lactase, lactase, sei lá. É o comprimidinho com a enzima para fazer esse serviço por ti, já que o teu corpo não produz mais. Então, o leite sem lactose, ele tem açúcar, carboidrato do mesmo jeito, só que ele já está transformado. Beleza? Beleza, professor. Segue o baile aí. Seguimos, gurizada. Segunda parte aí são chamados então carboidratos estruturais, ou seja, são aqueles carboidratos que não vão ser energéticos, né? Que não vão gerar lá glicose, vão formar componentes da célula, vão formar partes das células. Como exemplo eu estou pegando aqui a ribose e a desoxirribose, nomes bonitos, né, cara? Que é o que forma aí o nosso DNA e o RNA, que é o nosso material genético, certo?
Mais tarde a gente pode falar sobre isso em outras aulas aí, tem uma aula terceirão bacana para você estudar sobre isso também. A ribose, desoxirribose, né? Faz parte do DNA e do RNA, nosso material genético, da estrutura, da composição química do DNA e do RNA. Legal? A celulose, cara. A celulose eu costumo dizer, né, eu vou deixar uma fotinha aqui do lado aqui, ó, quando eu dou aula lá no 6º ano sobre celulose, tá? A celulose eu costumo dizer que eu te vejo mais tarde, né, que é a história do milho. Nós não conseguimos digerir celulose. A celulose, ela forma a chamada parede celular. Se você sabe um pouquinho de biologia, um pouquinho de célula, sabe que a célula tem 3 partes básicas, uma membrana, um citoplasma e na maioria das células, tirando as bactérias, né, tem um núcleo organizadinho. As plantas, além da membrana, ela tem mais uma membrana externa, que a gente chama de parede celular. E essa parede celular, ela é composta então de celulose. E esses animais aqui, humanos, não conseguem, e outros, né, não conseguem fazer a digestão, a transformação química da celulose. A gente consegue mastigar e quebrar ela, mas transformar ela em outro tipo de açúcar não. Então, entra celulose e sai celulose, cara, entendeu? Por isso que o milho eu te vejo mais tarde, cara. Por isso que você tem que mastigar bem o milho, para aproveitar o amido que está lá dentro. O amido que está lá dentro do milho, esse você vai transformar quimicamente e chegar em glicose. Agora, a celulose que forma a casquinha do milho ali fora, essa a gente não transforma. Por isso que tem que mastigar bem o milho, senão eu te vejo mais tarde. As vaquinhas, as mimosas, né, entre outros animais, aí, como a girafa, por exemplo, são animais ruminantes. Né? Elas têm uma parte do sistema digestório deles chamada lá de rumen, lá na pança, né? No estômago deles é dividido em partes, aonde lá vai ter então a enzima que vai conseguir fazer isso aqui com a celulose. Digerir ela quimicamente. E depois o alimento volta para a boca, que é a ruminação. Digerir a celulose acontece lá nos bovinos, por exemplo, na vaquinha. Tá bom, professor. Vamos continuar aqui a quitina, né? A quitina também é um tipo aí de açúcar estrutural, carboidrato estrutural, né, que não dá energia, que forma aí o exoesqueleto dos artrópodes, né? A casquinha da barata, hein, professor, que nojo, tá? O exoesqueleto dos animais e também a célula dos fungos aí, como os cogumelos. Lá no 2º ano eu sempre falo, assim, numa aula, as primeiras aulas, né, que os cogumelos são quimicamente mais próximos dos animais do que das plantas, né? Olha só, as plantas é celulose, os animais e os cogumelos é quitina, é outro açúcar estrutural. Legal? Tá bom. Se você estava vendo isso aqui e não estava sabendo o que é, isso aqui é o DNA, galera, extração de DNA, tá? Beleza. Vamos seguir então. Energéticos estruturais, carboidratos, legal, vamos adiante. Proteínas. Cara, proteína é a base para a formação das células, vimos lá em biogênese. Então proteínas são formadas, é quase um quebra-cabeça, cara. É quase um quebra-cabeça, quase um joguinho de Lego. Moléculas e moléculas vão se juntando, né, chamados aí de aminoácidos. Tá? Os aminoácidos vão se juntando, agora não é mais a lactose aqui não, tá? Agora tô falando aminoácidos. Os aminoácidos vão se juntando um com os outros, vem um aminoácido, mais outro aminoácido e formam uma proteína tal. Agora vem um aminoácido tal com um aminoácido fulano de tal e forma outra proteína e assim por diante. Como que isso acontece, cara? São 20 tipos, né, que nós temos aqui nos seres vivos. Nos animais, 11 são produzidos por nós mesmos, né? São proteínas produzidas pela gente mesmo, pelos animais mesmo, com base no que o DNA tem de informação para produzir esses aminoácidos. E os outros 9 nós adquirimos através dos alimentos. As plantas conseguem produzir os 20 tipos de aminoácidos. Por isso que elas não precisam sair comendo outros seres vivos aí, né, cara? Que elas já conseguem produzir todas as proteínas necessárias. O DNA delas tem a capacidade de produzir todos. Os animais não. Então por isso que nós precisamos ingerir proteínas. Tá? Por isso nós precisamos ingerir proteínas dos alimentos. Porque nós não conseguimos produzir todas.
O nosso DNA não tem informação para produzir todas, beleza? Tá bom. A proteína então ela tem uma estrutura, né? Uma forma, um formato da molécula, desde estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Eu quero chamar a atenção para a estrutura primária da proteína, né? Que é a sequência lá dos aminoácidos e que vai dar a identidade da proteína. Vai dizer que essa proteína é assim, que ela vai ser sólida, que ela vai ser líquida, tá? Que ela vai formar isso ou aquilo. E essas proteínas, quando submetidas ao calor, elas passam por um processo chamado de desnaturação proteica. Ou seja, então, a estrutura primária, a sequência lá dos aminoácidos certinho, dá a identidade biológica da proteína, certo? O que ela vai fazer ou deixar de fazer. Essa desnaturação proteica, então, é a desorganização dessa estrutura primária, dessa sequência, certo? E essa desnaturação proteica acontece, por exemplo, no processo da febre. Sabe quando você aquece o ovo e a clara do ovo ela endurece lá? Então lá tem uma proteína, a albumina, né? Ela acaba endurecendo, né? Enrijecendo, ocorre uma desnaturação proteica. Essa albumina também tem no teu sangue, na parte líquida do teu sangue, no teu plasma. Então a febre aumenta a temperatura, pode acontecer a mesma coisa, o sangue vai cozinhar, entendeu? Vai dar uma desnaturação proteica ali, né? Nas proteínas do sangue que estão ali no plasma. E aí vai convulsionar, por isso que a febre mata. Certo? Legal, lembra de desnaturação proteica. A gente falou agora bastante sobre a lactose, que é o açúcar do leite. Vamos falar agora sobre a proteína que tem no leite. Eu falei que o leite, né, integral, tem o açúcar, tem a proteína e tem a gordura. Já falamos do açúcar, agora vamos falar da proteína. Alérgicos contém leite, depois a gente fala do glúten, tá? Contém leite, contém leite. Você vê na caixa do leite lá, atenção alérgico, contém leite. Cara, isso é lei, tá? Isso é lei. Legal, é lei. O leite, então, ele é rico em proteínas. E as proteínas do leite humano, elas são diferentes do leite da vaca, que é o mais consumido, né? Tem o leite lá de cabra, ovelha, né? Que é menos consumido. Mas o leite que nós consumimos hoje, né, que o pessoal consome, é o leite de vaca. É estranho, a gente toma o leite de outro animal, né, cara? Eu acho meio esquisito, mas fazer o quê? Mas o leite humano, ele é diferente, a proteína que tem lá. A proteína que nós temos, né, no leite humano, no leite materno, ela se chama aqui, ó, lactoalbumina. 80% se chama esse lactoalbumina, tá? Na vaca, a proteína que tem no leite é outra, se chama caseína. Caseína. Legal. E aí vai vir aquela velha história. Você vai ter uma proteína que você vai ingerir de outro ser, né? Que é a caseína. E aí você vai ter enzimas que vão fazer a digestão desta caseína. O seu organismo poder absorver. Tá bom. Mesma coisa lá do açúcar do leite, né, professora? Mesma coisa. Só que também aqui tem pessoas que não produzem a enzima que vai fazer esse processo de quebrar essa caseína, essa proteína do leite da vaca, tá? Do bovino. E aí é mais perigoso, aí vai dar uma reação alérgica. E toda alergia é uma forma que o organismo tem de expulsar algo de você, né, que o teu organismo não aceita. Nós temos aí as alergias respiratórias, de pele, né, algo que veio para o teu organismo rejeitou aquilo e está expulsando. Então a alergia é uma forma do teu organismo se defender de algo estranho. Só que tem a consequência, né, cara? Tá? Então a reação alérgica aí, tá, ao leite é bem perigosa. Tá? Pode dar um choque anafilático ali, né? Fecha o trato aqui respiratório, né, sistema respiratório, tá? Então é bem perigoso mesmo. Isso é comum lá em crianças e depois, com o passar dos anos, a criança, né, 1, 2, 3 anos ali, ela não consegue ingerir o leite bovino, tá? Tem que comprar um leite especial lá e tudo mais. E aí depois o organismo começa a se adaptar e começa a produzir aí a enzima aí para digerir a proteína do leite, tá? Mas é perigoso sim, beleza?
O leite de ovelha, por exemplo, ele já não tem tanta caseína, tá? O leite humano também tem caseína, só que é bem menos, por isso que o leite materno da mãe lá não vai fazer mal, o organismo consegue dar conta que não dá uma reação alérgica. É inverso, né? O leite humano é 80% lactoalbumina e só uns 20% caseína, tá? Da vaca é o contrário, da ovelha também. O leite da ovelha ele é mais rico em gordura, o leite mais gordo que tem, assim, tá? Lipídios. Beleza, professor? Entendi. Então, ser intolerante é intolerante à lactose. É o problema com o carboidrato, com a lactose, com açúcar. No máximo vai dar uma diarreiazinha, estufamento, né, cara? Sensação de desconforto, mas é ruim, tá? Bem ruim, tem que tratar. Tem que tratar e evitar. Agora, a alergia, o problema está na proteína. Na proteína do leite. E aí é mais perigoso. Outra proteínazinha aqui é o glúten. Né? Você vê direto aí nos alimentos, né? Contém glúten, não contém glúten. Eu até coloquei essa aqui, é um negocinho aqui que eu nem sei o que é, cara. É de batata, né? Ingredientes: não contém glúten, né? E contém glúten. Uma que não contém e a outra que contém, tá certo? Não contém e contém glúten. Então o glúten é uma proteína presente em alimentos derivados do trigo, tá? Principalmente do trigo. Tá? Mas trigo, batata, tem glúten. Mesmo esquema. Tem o glúten e precisa ser digerido, né? Isso. Então as pessoas que não têm a enzima, que não têm a tesourinha para fazer esse processo, né, para metabolizar, para transformar esse glúten, desenvolvem uma doença chamada celíaca, que também vai dar uma resposta alérgica, né? O intestino ele vai criar uma capa assim, né, por dentro, assim, tá? É bem complicado também a doença celíaca. Então são processos alérgicos, que são bem mais preocupantes do que a simples intolerância à lactose, que é o açúcar. Vamos adiante, já estamos aí com 20 e tantos minutos. E agora vamos falar então dos lipídios. Lipídios, que são as gorduras. Moléculas hidrofóbicas. Hidro, o que é, cara? É água, né, professor? É água. E fóbica, fobia, é medo. As gorduras têm medo de água, professor. Ai, água não, eu não quero. Então tá bom. Cara, quer dizer que são não solúveis. Você já está cansado de saber daquela brincadeirinha lá. Professor, a água e o óleo não se misturam, né, professor? Isso, ou elas formam uma mistura heterogênea, que você onde fica um e onde fica o outro, né? Isso. Tá? Então, elas são solúveis somente em substâncias aí como álcool, por exemplo, tá? Os álcools, éter, acetona, que dissolvem lá. Legal. Tem funções como reserva energética, tá? Isolante térmico, lá nos animais, né, que vivem em ambientes, né, com clima bem frio, lá no urso polar, nas baleias, né, na foca, tá? E também para absorção de vitaminas. Legal, cara, já estudamos as vitaminas que servem de encaixe, né? Então, mas só que você precisa também absorver as vitaminas. Quando a gente toma vitamina, elas vêm lá numas cápsulas de gordura, né, professor? Serve para duas coisas. Uma, para já não fazer a digestão, para não desmanchar, porque gordura não desmancha no estômago. Já começa por aí, tá? E para ajudar ela a ser absorvida pelo teu organismo depois. Entendi, professor. Por isso que ela vem naquela cápsulazinha de gordura, de gel lá, gordura, né? Isso aí. Vou falar nos tipos de lipídios agora, tá? Fosfolipídios são formadores da membrana plasmática. A gente vai estudar, né? Nos próximos assuntos já vai começar a estudar sobre célula, começar sobre a membrana. Então, uma das partes da nossa membrana é ser feita de gordura, que é chamada aí fosfolipídios. Gordura à base de fósforo, professor? À base de fósforo. Isso, tá bom, professor. Tá? Então, formação aí das membranas celulares. Ceras, presentes na superfície das folhas, né, das plantas,
no corpo de alguns insetos também, na casca das frutas. Tá? Beleza, professor. Que mais? Colesterol. Ai, amiga, eu fui no doutor hoje, ele disse que eu tô com colesterol. Cara, todo mundo tem colesterol, né, cara? Todo mundo tem colesterol, velho. Né? O que acontece é que existem níveis de colesterol, desta chamada gordura do sangue, tá? Então ele é chamado aí de esteroide, tá? Ele pode ser sintetizado no corpo, principalmente pelo fígado, né? Ser produzido no fígado ou obtido através da alimentação. Tá? Vai compor também as membranas das células junto com aquele fosfolipídio lá, então é colesterol também que forma as nossas células, então todo mundo tem colesterol. Está presente somente em células animais, cara, é somente em células animais. O colesterol então forma as membranas das nossas células, forma aí, né, esteroides, os hormônios sexuais, a testosterona, o estrogênio, né, testosterona masculina, estrogênio feminino aí, tá? Então todo mundo tem colesterol, cara. O que vai mudar aqui são os níveis, tá? Então assim, o HDL, que é o chamado colesterol bom, que é o de alta densidade, que vem das gorduras insaturadas, os óleos vegetais, abre parênteses, cuidado com o óleo de soja. O óleo de soja é complicado, você tem que evitar as frituras, porque desse óleo de soja vai vir o mau colesterol, tá? O mau colesterol, e vai resultar lá em triglicerídeos, que eu já vou falar agora. Tá? Então as gorduras, os alimentos ricos em lipídios, as gorduras, os óleos vegetais, tá? Os óleos vegetais, o azeite, né, de oliva, o óleo lá de girassol, de canola, né, eles são mais saudáveis, vão aí promover o abacate, por exemplo, são alimentos que vão produzir então esse colesterol bom, o HDL, que vai ajudar aí na formação dos teus hormônios, né, dos teus esteroides, e a formar as membranas celulares, beleza. Agora o LDL, que é o de low, né, de baixo, aí, de baixa densidade, esse é aquele colesterol que vai estar circulando no teu sangue e que vai começar a se depositar nos teus vasos sanguíneos e causar a obstrução dos vasos sanguíneos aí, tá? E aí vai acarretar lá no infarto depois. Tá? E que são resultado aí da gordura de origem animal, aquela que tem gosto bom, né, cara? A calabresa, o bacon, aquela coisa toda, tá certo? Tá bom. Ai, professor, mas eu gosto de miojo. Eu vou de que barbaridade. E os triglicerídeos, galera. Triglicerídeos é a forma de gordura mais comum do organismo. É a gordura, né, professor? É a pança, né? É o músculo do pâncreas. Esse aí mesmo que a gente acumula aqui com o passar dos anos, vai se acumulando, não é fácil. Galera, um dia eu já fui jovem, já fui magrinho. Mas agora já era, né, cara? Então tá bom, professor. Tá? Serve como energia de reserva, né? Que pode vir aí tanto diretamente dos alimentos gordurosos, os alimentos lipídicos, como lá daqueles açúcares lá que eu falei, daqueles três destinos: energia, glicogênio e triglicerídeos. Açúcar engorda. Tá? Parte dos açúcares em excesso são armazenados pelo fígado nessa forma, isso aqui eu já tinha falado lá, tá? Então triglicerídeos é a gordura, é a graxa mesmo, certo? E que também vai circular nas tuas veias, e que também vai entupir, cara. Aí que vai formar gordura em torno do teu coração vai ficar gordo. E eu vou morrer, né, professor? Vai. Certo, galerinha? Aqui eu acabo essa segunda parte aí, essa composição química que vai formar as nossas células, né, vindo aí dos alimentos. Então, vida louca é o seguinte, ó, seu vida louca. Assiste o vídeo, né? Espero ter assistido o primeiro lá. Não se esqueça de dar aquele gosteizinho aí pra fortalecer. Vamos fortalecer o canal aí, Vida Louca. Aqui é tudo nós da comunidade, tá ligado, mano? Então tá, galera. Aquele abraço pra vocês aí. Vou ali comer o... Vou comer o miojo, professor. Ai, gurizadinha. Certo, galerinha? Era isso aí. Então, valeu, um abraço.